Bem-vindos ao Além da Matéria Cast. Eu sou Pamela Borges. E eu, Arnaldo Borges. E todas as segundas-feiras, às 5 horas da manhã, compartilharemos o nosso Evangelho no lar com todos vocês. Acreditamos que a oração e o estudo do Evangelho levam luz e paz a muitas vidas. Vamos juntos além da matéria. Olá a todos. Olá a todas. Estamos iniciando mais um Evangelho no Lar. Vamos iniciar nossa preparação. Vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente, elevar o nosso pensamento além da matéria, para que o plano espiritual nos envolva em paz e luz. Vamos agradecer ao nosso mentor espiritual, que é esse amigo fiel que está conosco desde o nosso nascimento. Ele nos intui, nos ampara e nos prepara para as provas da vida. Vamos agradecer a Maria de Nazaré, que é a nossa mãe, e com seu manto de luz sagrado passa sobre todos nós, sobre nossa casa, sobre nossa família. De mãos dadas com Maria, vamos até o nosso Mestre Jesus, que é o nosso exemplo de humildade, de fraternidade e de comprometimento. Junto a Jesus, ajoelhados em espírito, vamos rezar o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos à nossa mensagem do dia. Prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Cremos em vós, Senhor, porque tudo revela o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia do universo testemunha uma sabedoria, uma prudência e uma previdência que suplantam todas as faculdades humanas. O nome de um ser sobrenaturalmente grande e sábio está escrito em todas as obras da criação, desde o ramo de erva e no menor inseto, até os astros que se movem no espaço. Por toda parte vemos a prova de uma solicitude paternal. Por isso, cego é aquele que não vos reconhece em vossas obras. Orgulhoso, aquele que não vos glorifica. Ingrato, aquele que não vos rende ações de graça. Vamos à leitura do nosso Evangelho. Estamos no capítulo 8. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Escândalos. Se vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai do homem, por quem o escândalo venha. Se alguém escandalizar uns desses pequenos que creem em mim, seria melhor para ele que se lhe pendurasse ao pescoço uma dessas mãos, que um asno gira e que o lançasse no fundo do mar. Tende muito cuidado em não desprezar nenhum desses pequenos. Eu vos declaro que no céu seus anjos veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se vossa mão ao vosso pé vos é um motivo de escândalo, cortai-os e os atirai longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançado no fogo eterno. E se vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. É melhor para vós que entreis na vida, não tendo senão um olho, que terdes os dois e serdes precipitados no fogo do inferno. São Mateus capítulo 18, versículos 6 a 11, capítulo 5, versículo 29 e 30. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que choca com a moral ou com a descendência de um modo ostensivo. O escândalo não está na ação em si mesma, mas no reflexo que ela pode ter.
A palavra escândalo implica sempre a ideia de uma certa explosão de comentários. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo, porque com isso sofreria seu orgulho e sua consideração diminuiria entre os homens, contando que suas torpezas sejam ignoradas. Isso lhes basta, e sua consciência está tranquila. São elas, segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro, e vossos limpos por fora, sujos por dentro. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é sempre mais geral, e por isso não se lhe compreende a acepção em certos casos. Não é mais somente o que ofende a consciência do outro, é tudo que resulta dos vícios, das imperfeições dos homens. Toda reação má de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão, o escândalo, neste caso, é o resultado efetivo da mal moral. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo imperfeitos sobre a terra, são inclinados a fazerem o mal, e as más árvores dão maus frutos. É preciso, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para eles a obrigação para praticá-lo. É necessário que o escândalo venha, porque, estando os homens em expiação sobre a terra, punem a si mesmos pelo contato com seus vícios, dos quais são as primeiras vítimas, acabando por compreender seus inconvenientes. Quando estiverem cansados de sofrer no mal, procurarão o remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para um de suas provas para outros, é assim que Deus faz emergir o bem do mal, e os próprios homens utilizam as coisas mais ou mais vis. Se assim é, dizer-se-á, o mal é necessário e durará sempre, porque se ele viesse a desaparecer, Deus estaria privado de um poderoso meio de castigar os culpados. Portanto, é inútil procurar melhorar os homens. Mas se não houvesse mais culpados, não haveria mais necessidade de castigos. Suponhamos a humanidade transformada em homens de bem. Ninguém procuraria fazer o mal ao próximo e todos seriam felizes, porque seriam bons. Tal é o estado dos homens avançados, de onde o mal foi excluído. Tal será o da terra quando tiver progredido suficientemente. Mas enquanto que certos mundos avançam, outros se formam povoados de espíritos primitivos, e que servem, por outro lado, de habitação, de auxílio e de lugar expiatório para os espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, e que são rejeitados nos mundos que se tornaram felizes. Mas ai daquele porque o escândalo venha, quer dizer, o mal sendo sempre o mal, aquele que inconscientemente serviu de instrumento para a justiça divina, cujos maus instintos foram utilizados, não fez por isso menos mal e deve ser punido. É assim que, por exemplo, um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que o suporta, porque esse pai talvez tenha sido um mau filho que fez sofrer a seu pai e que sofre a pena de talião. Mas o filho disso não é mais desculpável e deverá ser castigado a seu turno em seus próprios filhos ou de uma outra maneira. Se vossa mão é uma causa de escândalo, cortai-a. Figura energética que seria absurdo tomar ao pé da letra, o que significa simplesmente que é preciso destruir em si toda causa de escândalo, isto é, de mal, extirpar de seu coração todo sentimento impuro e toda fonte viciosa. Quer dizer, ainda que valeria mais para o homem ter tido a mão cortada do que essa mão lhe ter servido de instrumento para uma má ação. Estar privado da vista de que seus olhos lhe tivessem dado maus pensamentos, Jesus nada disse de absurdo para todo aquele que aprende o sentido alegórico e profundo de suas palavras, mas muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave que delas nos dá o Espiritismo. Essa passagem do Evangelho, ela fala
Jesus utiliza de forma simbólica, né? Fala de corte, né? A gente extirpar, cortar aquilo que de fato causa escândalo. Ele fala da mão, ele fala dos olhos, ele fala do pé, e obviamente de forma figurativa. O que o Cristo está dizendo é que nós devemos cortar todas aquelas ações, aquelas atitudes, aqueles hábitos que nós temos que nos afasta dos ensinamentos de Deus, que nos afasta dos ensinamentos do Mestre, seja por pensamento, seja por ação, seja o que for. Nada mais é do que isso, que nós devemos seguir, andar, caminhar, seguir a nossa trajetória sempre pautados, baseados na lei e nos ensinamentos de Jesus. Porque aí não tem erro, não tem escândalo, não tem nenhum tipo de subversão das palavras do Cristo. Muito pelo contrário, nós estaremos agindo de acordo com aquilo que é certo, pelo certo, e que nos foi ensinado, evitando escândalos, né? Evitando muitas vezes problemas para nós mesmos, porque nós que trazemos esses problemas. Então, Jesus fala, se porventura isso vier a acontecer, esses maus pensamentos, essas más atitudes, esses maus hábitos, que eles sejam cortados, que eles sejam extirpados. A doutrina espírita nos mostra que essa visão de escândalo são as nossas quedas morais, né? O nosso egoísmo, os nossos vícios, aqueles atos que tentamos esconder, mas que nos puxa sempre para baixo, que é toda a origem das nossas imperfeições. E cortar simboliza cortar o mal que temos em nós. Como conseguimos cortar esse mal que temos em nós? Através da reforma íntima, através do nosso aprofundamento pessoal, do autoconhecimento, né? A gente sempre tentar vencer essas nossas más inclinações e mudarmos realmente quem somos, nos transformar em pessoas melhores, né? Temos que sempre abrir mão de tudo que nos prejudica e sempre buscar tudo aquilo que nos ajuda a melhorar quem somos, como pessoas, como espíritos encarnados. Não devemos persistir, né, nesse mal que nos aflige tanto, nessas más inclinações que temos diariamente nas nossas vidas. É uma vigília e uma vigia diária, né? Diária, porque temos que vigiar não só as nossas ações, como os nossos pensamentos, para realmente transformarmos quem somos em pessoas boas, para podermos um dia alcançar esses mundos bons, esses mundos mais evoluídos. É muito interessante porque a ideia é essa, né? A nossa ideia de mundo, a nossa ideia de encarnação, de reencarnações, é realmente evoluir para que possamos ser espíritos perfeitos. Esse é o ponto principal. E aqui nessa passagem ela fala muito interessante, ela traz uma parte muito interessante, que os escândalos eles precisam de fato acontecer, né? Que as nossas mazelas elas precisam de fato virem à tona para que nós possamos realmente evoluir, porque nós aprendemos muitas vezes na dor, nós aprendemos muitas vezes quando colocamos para fora os nossos defeitos. Essa é a intenção, aprender. E quando nós nos deparamos com situações as quais nos escandaliza, são essas situações que muitas vezes fazem com que nós possamos aprender e crescer e evoluir. Então faz parte do nosso processo. Então quando a gente fala em cortar, extirpar, expurgar, retirar esses pensamentos, essas atitudes, esses hábitos, nós devemos pensar que isso é feito de forma paulatina, que isso é feito aos poucos, não é algo absurdo termos determinados pensamentos, termos determinadas emoções aqui, hoje, na Terra, encarnados. Estamos num planeta de provas e expiações, então temos uma tendência muito grande de termos alguns sentimentos, pensamentos, emoções ainda bem inferiores a qual devemos chegar. Então, todos esses escândalos, todas essas situações que deveriam ser cortadas, elas vão ser cortadas aos poucos. Então, nunca podemos nos esquecer disso. A cada encarnação um passo, a cada encarnação um aprendizado. E, de fato, todos esses pensamentos, todas essas emoções que não condizem com os ensinamentos do nosso Deus, que não condizem com tudo aquilo que o nosso irmão mais velho, que o nosso Cristo nos ensinou, devem ser cortadas, devem ser extirpadas.
aos poucos, de forma paulatina, mas sim, elas devem ser retiradas para que possamos evoluir. Essa é a verdadeira intenção. Agora vamos às nossas vibrações. Convido a todos a fecharem os olhos e a se conectar com o amor de Cristo dentro do coração de cada um de nós. E vamos agora exercer, realizar um ato de caridade para conosco e para com todos os nossos irmãos na Terra. Então vamos imaginar o nosso planeta Terra e vamos vibrar uma energia de amor e luz para esse planeta. Vamos imaginar o nosso planeta envolvido em um verdadeiro arco-íris, em cores belíssimas, vibrando e tocando cada um dos habitantes aqui presente. Vamos imaginar toda essa energia de amor e luz tocando a todos os nossos governantes, a todos esses chefes de Estado que estão nessa posição pelo povo e que todos eles tomem decisões pelo povo, pela sua população, decisões assertivas para trazer tranquilidade, amor e principalmente paz. Vamos enviar toda energia de amor e de paz para todas as nações que se encontram em conflitos, que elas sejam banhadas de uma luz e do amor de Nossa Senhora, nossa Mãe, Maria Santíssima. Vamos enviar muito amor, muita luz para todos os nossos irmãos e irmãs que se encontram agora em leitos de hospitais, passando por qualquer situação de dificuldade, de dor, seja ela emocional, espiritual. Imaginemos que eles se tranquilizem nesse momento, estejam recebendo toda essa luz de amor. Vamos imaginar toda a energia de luz e amor para nossos irmãos que se encontram com fome, com sede, com frio, que não tem um teto para colocar a cabeça ao anoitecer. Que eles sejam envolvidos por uma energia de força, de amor e de luz. Enviemos energia de amor e de luz para todos os nossos animais, os pets que estão na nossa casa, que nos auxiliam, nos protegem, nos ajudam, que trocam energia maravilhosa conosco. Vamos enviar energia de amor e de luz para todos os nossos familiares. Imaginemos o Cristo entrando na casa de todos aqueles que nós amamos. O Cristo toca também todo o nosso ambiente de trabalho, todas as pessoas ali presentes, até mesmo quando estamos em home office. Ele se toca, ele se presencia, se materializa nos nossos escritórios. Vamos enviar energia de amor e de luz para nós mesmos. Imaginamos Jesus aqui, agora, nos abençoando na nossa frente, nos fornecendo toda a energia necessária para que nossa semana aconteça da melhor forma possível. E por fim, vamos deixar uma vibração em aberto, para que a espiritualidade a utilize da melhor forma possível. Agradecemos por esse Evangelho no Lar, por essa reunião maravilhosa que nós estamos tendo hoje, que a nossa semana seja uma semana de amor, de luz, de paz próspera. Rendemos graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, até o próximo Além da Matéria Cast. Agradecemos a presença de todos, muito obrigada. Estamos cada vez mais felizes, contentes, recebemos muitas mensagens pedindo alguns temas, sugerindo coisas novas. Muito obrigada, tá? Estamos lendo, estamos nos organizando para que isso aconteça. Fiquem todos com Deus, com Cristo, né? Com nossa Mãe Maria Santíssima, e tenham uma excelente semana. Até o próximo Além da Matéria Cast. Se esse episódio fez sentido para você, não se esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Até o próximo Além da Matéria Cast. Pai Celeste Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade. Abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do
És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa.